Gente, com muita alegria que eu estou aqui hoje. Eu vou dizer para vocês que eu não estou aqui hoje. Será que alguém pode ficar no teclado para mim, me ajudando? Eu não estou aqui hoje para participar de mais uma conferência. Porque, pela graça de Deus, Deus tem levantado muitas conferências pelo Brasil. O que Deus está fazendo no Brasil e nas nações não se refere a uma denominação. Não é da Abapai, não é da Igreja da Liberdade, não é da igreja tal, tantas igrejas. Na verdade é de uma igreja só, que Jesus veio levantar. E no meio dessa igreja, Deus tem feito um movimento entre as mulheres. Nunca se viu tanto ajuntamento de mulher. Uma verdadeira convocação do céu. Um exército de mulheres sendo convocado nos últimos anos. Deus tem levantado mulheres de todos os lugares e nações. Gente, eu estive recentemente nos Estados Unidos. O que Deus tem feito lá é lindo demais. Ouvi já notícias da Europa, que tem passado momentos difíceis no cristianismo. Deus tem levantado mulheres na Europa. Em todos os continentes há um movimento lindo do Senhor. E eu estou feliz por estar aqui. Como falei, não por participar de mais uma conferência, mas por estar aqui e saber que saindo desse lugar hoje, você vai sair daqui comissionada hoje. Eu trouxe uma palavra, eu estava em guerra ali, Deus está mudando a minha palavra. Falei, Deus, eu quero ser obediente ao teu Espírito. Eu não quero ser obediente à minha voz, ao que eu acho que deve ser falado, mas eu quero permanecer sendo uma mulher que ouve o teu Espírito. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane e eu moro em Criciúma, Santa Catarina. Nós estamos longe, gente. Lá na pontinha do Brasil. Eu ainda moro no extremo sul de Santa Catarina. É do sul eu sou. E eu e o pastor Júnior somos conterrâneos, somos catarinenses. Estamos representando aqui o estado de Santa Catarina para vocês. Tem alguém de Santa Catarina aqui, gente? Tem alguém de Santa Catarina? Olha, tem mesmo. Glória a Deus. E eu quero dizer que eu amo o povo nordestino. Eu sempre disse que eu sou nordestina de coração. Mas, principalmente porque, eu vou contar o porquê. Uma das minhas filhas adotivas é uma paraibana de João Pessoa. Nasceu em Campina Grande, né, de Campina Grande. Depois morava aqui em João Pessoa e morou comigo 11 anos. Adotei ela, levei para minha casa, tratei como filha. E esse ano ela casou. Esse ano ela casou, foi difícil, gente. Já foi uma preparação para a vitória, né? Que eu tenho 2 filhas, uma de 18 anos e uma de 7, que é a Isabela. E então eu tenho um amor por João Pessoa por isso também. Tenho amigos aqui. Eu comia, quando ela estava lá em casa, cuscuz quase todo dia. Ela fazia, e eu já tentei, gente, o meu ficar seco, dá tudo errado, e o dela ficava molhadinho, com manteiga, aquela coisa toda bem maravilhosa. Mas graças a Deus, porque ela ainda vai lá na minha casa, ainda tem uma cuscuzeira lá, e a gente faz o cuscuz. Então eu digo que a nossa casa é um pouco nordeste. As minhas filhas, como cresceram com ela também, uma fala, oxi, o tempo inteiro. E a outra também tem um pouquinho do sotaque nordestina menor, porque né, foi muito influenciada pela Karina. Então, quando eu venho a João Pessoa, eu venho assim, muito feliz, porque eu sei que faz parte. Eu conheço um pouco de você, porque eu tive uma paraibana nordestina dentro da minha casa. Então, eu falo com propriedade. E eu estou vivendo um tempo muito feliz, queria compartilhar com vocês. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente tem grande dificuldade de compartilhar nossas alegrias, não é? Já passou por isso? Medo de compartilhar a alegria? Quem teve uma situação de vida difícil, quando acontece uma coisa muito boa, você tem medo. Ai, não vou contar para ninguém porque vai que estraga tudo. E eu descobri que pessoas para chorar junto com a gente vai achar. A gente até achava que não, né? Antigamente, lembra que os provérbios de antigamente era assim: para chorar ninguém chora, para vir para a festa. Hoje é o contrário. Se você vê pessoas que batem nas tuas costas, precisam de ajuda, estou aqui. A gente até tem. Mas pessoas para a gente abrir o nosso coração e falar, tu não sabe o que aconteceu. Eu estou muito feliz.
Então hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu estou muito feliz. Muito feliz, muito. Deus tem feito aquilo que eu nunca sonhei. É maravilhoso viver os nossos sonhos, né, pastor? É bom. É uma realização. Só que você não tem ideia do que é viver aquilo que você nem sonhou. Quando o Senhor me pegou de jeito, em 2002, quando Ele me tomou, e Ele disse assim: você é minha. Você é só minha. Eu lembro que nas minhas orações, se tivesse uma máquina que contabilizava as nossas orações e lesse elas, não existia em nenhum lugar: eu quero ministrar, ou eu quero tocar multidões, ou eu quero isso, eu quero viver aquilo. Eu sempre dizia assim: Deus, e essa continua sendo a minha oração hoje, não afasta de mim a Tua presença. Não me faça sair desse lugar se a Tua presença não for comigo. Porque assim como Pedro, quando o barco dele ficou vazio de peixe, ele lavou as redes. Ele simplesmente tentou, não pescou. Aí Jesus vem, faz aquela pesca, e quando o barco de Pedro enche de peixe outra vez, ele quase afunda. Eu descobri também que não são os momentos difíceis que podem nos fazer perder a presença, mas muitas vezes é os momentos de sucesso que nos fazem esquecer quem verdadeiramente multiplicou aqueles peixes que estão no nosso barco. E eu já tinha lavado as minhas redes, Jesus me encontrou. Quem aí? Jesus já te encontrou lavando as redes, dizendo assim: eu já desisti, Senhor. E há 3 anos eu tentava escrever um livro. Tentava porque, gente, eu tenho uma dificuldade com foco. Quem aí está comigo nisso? Meu Deus. Ó, pastora. Eu tenho uma dificuldade para focar. Graças a Deus agora eu já estou mais controlada e também a gente vai amadurecendo, vai aprendendo. Mas esse livro demorou 3 anos e meio para ser escrito. E todas as vezes que eu ia escrever esse livro, eu tinha uma palavra no meu coração que eu mesmo falava para mim mesma: ele ainda não está bom. Quem aí lida com perfeccionismo? Misericórdia. Nada está bom. Ô Jesus, olha a amiga ali entregando a outra amiga, né? Essa é a amiga de verdade, entendeu? Aí, há uns 3 meses atrás eu recebi sabe aquele tipo de pessoa que você quer conhecer? Sabe aquela pessoa que é tão de Deus, que ela tem muito cheiro de Jesus, e você diz assim: um dia eu quero conhecer essa pessoa, porque ela é muito parecida com Jesus. E eu estava assim para conhecer uma pessoa, só que eu não tenho contato com ela, nem amigos que conhecem ela. E sabe o que eu descobri? Que algumas conexões não podem ser forçadas, a gente tem que esperar Deus fazer. Deus sabe a hora certa de nos conectar. E mais do que isso, Ele ainda sabe se aquele momento, ou se aquela conexão é para esse propósito. Às vezes a gente força, é igual sapato, se forçar machuca. Relacionamento é a mesma coisa, não força. E eu estava em casa conversando com meu marido, eu falei assim: Telmo, eu estou tão triste porque eu não estou conseguindo concluir o livro. E eu me sinto tão fracassada por isso, porque eu estou viajando muito, ministrando. Nós pastoreamos, eu e meu marido, uma igreja Abapai Church. Hoje tem 7.000 membros. É uma loucura. Vocês não têm noção. É uma loucura. 3 cultos no domingo. Tudo é muito grande para resolver. Eu estava ali mandando mensagem para o Ministério Infantil. Eles querem dar uma lembrancinha para o infantil. Eu falei: mas são quantas crianças no infantil? 1.500. Aí você pensa assim: meu Deus. E eu estava assim, e eu não conseguia parar. Eu sou mãe, gente, eu sou esposa de um homem top. Eu tenho que cuidar dele. Tenho 2 filhas. E eu falei: Telmo, não estou conseguindo. E ele assim: amor, eu vou te ajudar, nós vamos orar. Nisso meu telefone toca, e eu não sou de atender o telefone. Meu telefone tocando num número muito estranho. Quando eu atendo, aquela pessoa que eu queria conhecer. Pastora Viviane, aqui é o pastor fulano de tal. Eu falei: não estou acreditando. Peguei seu telefone com a fulana. Eu falei: sério? Sim. Aí ele fez um convite lá para mim. Eu falei: meu Deus, pastor, que honra, porque eu quero te conhecer.
Eu estava orando por isso. Aí ele já começou a falar em línguas. O manto pegou. Aí ele disse assim para mim: não é sobre a agenda que eu liguei, não. O Espírito Santo acabou de falar aqui para mim. Eu falei: não, é sobre um livro que tem que nascer agora. Ele assim: as dores de parto já iniciaram e você não entendeu. O livro está para nascer. Eu falei: meu Deus, mas eu falei: Theo, olha isso aqui. Eu comecei a botar no viva voz. Gente, depois da palavra dele, em um mês, esse livro nasceu. Eu fui para dentro do meu quarto, falei para minha família, né? Eu falei assim: gente, eu vou entrar lá só com os parteiros. Vai sair um bebê de lá de dentro. Gente, alguns capítulos desse livro foram escritos em lágrimas. Eu lembro, tem um capítulo aqui que eu acho que é o 9, eu não sei, estou cansada, uma coisa assim. Esse capítulo nem estava no script para ser escrito. E ele simplesmente em 2 horas e meia, ele veio como um download do céu. Eu só emprestei minhas mãos. E Deus começou a fazer tanta coisa linda. E aí quando eu cheguei para a editora Vida me convidou: Vivi, nós queremos publicar teu primeiro livro e tal. Eu falei: bora lá. Na hora que o livro ficou pronto, vamos fazer 3.000 cópias ou 5.000? Eles riram. Eles: nós estamos precisando fazer 30. Eu falei: vocês são doidos? Não, vamos fazer 30. Eu falei: não, 30 não, então vamos fazer 25. Eu falei: meu Deus, vai. Em 7 dias foram vendidas 25.000 cópias do livro. E eu vou dizer para você: não é para minha glória, é para a glória dele. A editora falou para mim: na história da editora nunca se viu, num lançamento, um livro já sair best-seller. Hoje foram mais 50.000 cópias vendidas. E sabe o que eu entendi? Tem muita mulher que se sente improvável aí. Muita mulher que olha para si e diz assim: não pode ser comigo. E Deus está falando hoje com você mesmo. Você que se sente improvável, que diz assim: não, Deus não pode fazer comigo isso. Ele pode. E eu estou feliz também, porque hoje aqui, deixa eu abrir aqui de uma forma milagrosa, de quando Deus quer fazer, Ele faz. Dentre as minhas maiores conversas com as mulheres, é sempre assim: pastora, me ensina como que você faz para administrar o seu tempo. Às vezes eu tenho vontade de dizer: vamos sentar junto e vamos chorar e vamos descobrir juntas. Porque eu não vou dizer que eu sou uma mulher perfeita, porque eu não sou, gente. Tem hora que eu tinha que ser mais calorosa, eu sou fria. Você também? Tem hora que eu tinha que ser mais mansa, eu estou mais ríspida. Tem dia que eu tinha que ser mais legal, mas eu estou chata. Todo mundo tem esse dia. E não adianta a gente fingir para os outros que não tem esse dia. Tem um dia difícil. O dia mal chega. Mas entre as minhas conversas com as minhas amigas, com as mulheres... Tem alunas aqui do Casa de Isabel? Eu tenho um curso de mentoria de 1 ano para mulheres. Tem sido assim, nós somos realmente uma família. Hoje eu recebi um presente lindo delas. E todas as mulheres perguntam: pastor, como se organizar, como se organizar? Eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou criar um planner, que é como se fosse um lugar para planejar. Sabe o que eu descobri? Quando a gente é intencional, a gente tem mais garantias de ter sucesso naquilo que a gente está fazendo. Planejar, inclusive, jantar com o marido a sós. Porque se você parar para perceber, às vezes a gente é guiado pelas nossas urgências e não pelas nossas prioridades. E se você não estabelecer prioridades, você vai ser guiado pelas urgências. Quando eu comecei a ministrar, entrei em crise, a viajar, eu falei: não quero voltar para casa. Tanto que hoje eu viajo muito menos do que eu poderia viajar. E ano que vem vou viajar muito menos do que eu viajei esse ano. Porque eu vou falar sobre isso aqui, eu preciso ser bênção primeiro na minha casa. Eu não posso cuidar das mulheres do Brasil e perder minhas 2 discípulas que estão dentro da minha casa sem mãe lá. Hoje meu coração está aqui feliz por estar com vocês, mas a parte minha, a outra está partida. Ela me ligou agora de chamada de vídeo e fez assim para mim, ó, com cara triste. Um sábado, o que é que o filho quer? Com a mãe. Então o motivo de hoje, eu não atender tantos convites e tantas pessoas me pedem, não é por nada, gente, é pela minha família. Não é por nenhum outro motivo, a não ser a minha família. E a minha família para mim é o meu tudo.
E aí eu comecei a desenvolver. Eu sou a mulher do planner, porque eu já comprei vários, mas eu não conseguia me encaixar. Era muita coisa, muita. Eu quero ser uma coisa limpa, resolvível, que a gente às vezes está com a mão suja, seca bem rápido, anota, porque eu sou dessas. Eu tenho o meu lá. Aí, nós criamos um planner. E para alegria, ele está sendo lançado hoje aqui em João Pessoa. Dentre o Brasil todo, ele está sendo lançado aqui hoje. Eu trouxe bem pouco. Não, escuta, não tinha como trazer. Nós conseguimos. Eu ia pagar uma fortuna para trazer isso aqui para cá de avião. Quando chegou lá as caixas, a mulher falou assim: ah, são 5 caixas? Eu vou fazer uma cortesia. Veio de cortesia. E ele está ali embaixo, eu trouxe as 3 cores, são todos iguais. Então se você tem dificuldade com o tempo de se organizar, e depois me dá teu feedback. Pastor, eu acho que tinha que ter isso aqui, eu acho que tinha que ter aquilo ali, vamos construir junto. Amém? Bom, nós falamos, a pastora colocou tão lindamente essa palavra expansão na conferência, expandir. Todas nós temos alguns limites. Quem aqui que ainda não dirige? Olha a quantidade de mulher que não dirige. Eu vou te entregar uma palavra. Sabe quando que eu dirigi? Eu dirigi com 35 anos. E eu sempre dizia assim, ó, eu nunca vou dirigir. Porque eu já, quando criança, carro do meu avô e do meu pai capotou e eu estava dentro. Então eu tinha um trauma de direção terrível. E eu pensava, eu não vou conseguir dirigir. Mas como é bom a gente casar com o Boaz, né? Porque o Boaz é aquele que resgata quem nós somos. Meu marido um dia veio e falou assim, tá aqui a nota, tá pago, é só fazer a aula. Eu falei, pelo amor de Deus. E a minha primeira aula foi horrível, porque eu achei que ele ia primeiro me explicar, a primeira aula de volante mesmo, prática, e ele já me colocou no meio do centro. Gente, passei de primeira. Eu era um caso perdido, improvável. Passei de primeira e hoje eu entendo que dirigir faz parte do meu propósito. Porque às vezes eu vou ministrar em Curitiba, que é 6 horas da minha cidade, eu vou de carro dirigindo. O aeroporto da minha cidade, ele não tem muitos voos, a pastora viu. Eu preciso sempre ir para Floripa, 2h30. Eu não quero estar ocupando as pessoas para me levar. Às vezes eu vou chorando e agradecendo a Deus, porque eu vou dirigindo o meu carro até o aeroporto. Eu faço coisas que eu tirei com 35. Amigas minhas tiraram com 20 anos, mas não pegam BR, eu já pego. Não é o tempo que você conclui as coisas, é quem te entrega a autoridade na tua mão para você realizar. É para um propósito. Talvez você está aqui, eu sou um caso perdido, mas improvável, você não é um caso perdido. A gente gosta de expansão, não tem nem a carteira ainda. Sabe de uma coisa? Deus ama romper os nossos lacres e os nossos limites. Ele ama. Em nome de Jesus eu quero profetizar que 2023, pega aí, você que não tem carteira, você que não tem, pega aí, 2023, você vai estar com a sua carta na mão assim, ó. Você vai vencer e romper os seus medos, os seus limites. Em nome de Jesus. Amém? Queria que você abrisse Mateus no último. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Mateus no último capítulo. Eu não sei se você percebeu, mas ele está aqui hoje. Tem uma graça do Espírito Santo aqui que não dá para... Estou me controlando, tá? Quem assiste aí as reuniões de mulheres, gente? Online. Quem assistiu a conferência? Espero vocês lá também um dia, hein? A pastora já foi. Foi uma bênção. Último, vamos lá, isso aí. Tem que, isso aí, executar. Estão me prometendo que daqui da Paraíba vai sair um avião fretado para lá. Mateus 28. Posso te lembrar de uma coisa? O que Deus vai fazer com você é único. Não vai se parecer com nada que já existe. É único. Mas para isso você vai ter que precisar largar
algumas cópias que você tem na sua mão e permitir que Deus faça algo novo? Vamos lá. Mateus 28, o versículo é o 18, eu vou dar um pano de fundo aqui. Jesus já havia ressuscitado, ele estava naquele momento de despedir dos discípulos. E quando você vai despedir de alguém, da forma que Jesus estava se despedindo, Jesus ia demorar para voltar, ele ainda não voltou. Ele começa, se você ler Lucas também vai ter, se você ler João, você vai ver ele falando com Pedro, mas Mateus vai falar que uma conversa pontual que ele tem naquela hora. É incrível que ele na mesa antes da crucificação, ele também falou coisas profundas, mas antes de subir aos céus ele diz isso aqui, ó, no 18, Jesus aproximando-se deles, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é assim, uma autoridade específica, é toda a autoridade, toda, no céu e na terra. E eu quero abrir um parênteses aqui, o Brasil está nas mãos de Deus. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele não perde autoridade nem controle, ele tem autoridade. Portanto, ele diz assim: eu tenho essa autoridade, agora eu vou dar uma ordem dentro da minha autoridade. Ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias. Uau! Até o final dos tempos. Eu estou com você na conferência e nos cultos? Eu estou com você quando? Todos os dias. Até o final dos tempos. Eu quero liberar uma palavra, não vou me demorar, porque o tempo também já está. Mas eu tenho observado as nossas conferências focadas em cura, e eu acredito que isso é Deus fazendo. A gente vê curadas para curar, não é assim? Uma mulher, né? Eu já falei muito sobre isso. Só que existe uma coisa que a gente esquece, que a cura, ela nos reposiciona. Se você vê uma pessoa enferma, ela está dentro de um hospital ou numa cama, ela é curada, ela sai logo desse ambiente. E uma das coisas que você observa quando a gente está doente, a gente fica incapacitado, impossibilitado de realizar algumas coisas. Mas quando a cura chega, nós somos automaticamente devolvidos às nossas atividades, não é assim? Lembram da sogra de Pedro? Ela estava queimando de febre. Dizem as más línguas que Jesus, né, que Pedro negou Jesus por causa disso. Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Ela automaticamente se levanta e começa a servir. Ela não disse assim: ai, fui curada, fui. Ai, estou curada. Ela não ficou na cama. Fui curada para a vida. Sabe o que eu tenho visto? Às vezes eu tenho visto muitas pessoas idolatrando as suas próprias feridas. E Jesus está ali, ó. Mas eu já te curei, filha, levanta. É igual o Olaf, né? Por que ela não bate? Porque vai lá, é só bater. Aí Jesus fica assim: por que ela não levanta? É só levantar. Eu já fiz, ela já está curada. E eu vou te dizer mais: cura é processo também. Eu tive uma ferida. Eu digo que o lugar que eu fui mais impactada e curada e transformada foi na minha paternidade. Hoje eu e meu pai somos amigos, mas não foi sempre assim. Só que eu lembro de tempos em tempos Deus vai lá e faz uma nova cura. Aí você diz assim para mim: pastora, você está sendo curada ainda? Estou. Se você me perguntasse isso há anos atrás, eu dizia assim: ó, não. Mas eu descobri que curas têm camadas e processos. Eu fui fazer um procedimento com o médico, eu falei assim para ele: ó, eu quero fazer isso, isso e isso. Ele falou assim: não dá para fazer tudo no mesmo dia. Eu falei: como assim? O seu corpo não suporta.
na hora Deus falou comigo, é de igual maneira no meu espírito. Tem coisa que se eu fizesse tudo num só dia, você não ia suportar. Você não ia aguentar. E é por isso que Deus nos anestesia muitas vezes para tocar em lugares na nossa vida. Ele nos traz para conferências como essa. Ele usa uma anestesia do Espírito e Ele vai mexendo. Mas eu descobri que nós não podemos ficar só nisso. Porque nós precisamos crer no poder de cura. Quando eu me converti em 2002, assim, eu sou cristã desde pequena, mas em 2002 eu tive um encontro com Ele. De 2002 a 2005, eu fiquei igual aquela largata quando antes de virar borboleta, ela come sem parar. Eu peguei todos os DVDs que existiam de pregação, naquela época não existia YouTube. Eu comecei a me alimentar, as minhas tardes eram na palavra, a minha vida era buscar Ele. Eu me alimentei de tudo que eu podia. Ele começou a curar, a me limpar, porque quando a água entra, o que está sujo dentro vai para fora, não é assim? Já pegou um copo sujo e você quanto mais joga água e ela transborda, mais sujeira vai sair. E mais limpo vai ficar o copo. E num daqueles tempos Deus falou assim, eu quero que você vá ministrar com as prostitutas. E eu pergunto para você, eu era uma mulher dona de casa, o que eu ia falar para aquelas mulheres? Eu não tinha nem entendimento. Ele falou assim para mim, eu te curei, levanta e vai servir. Deus, mas eu não sei o que eu vou dizer para elas, abre a tua boca que eu vou encher a tua boca quando você chegar na frente delas. E muitas de vocês sabem o testemunho, nós ministramos 7 anos, os prostíbulos fecharam, prostitutas se converteram, casaram de noiva, foi a coisa mais linda que Deus fez. Sabe o que eu vim fazer hoje? A palavra da Sara foi muito pontual sobre maturidade. O pastor Júnior falou sobre paternidade, é os fundamentos, mas deixa eu dizer, se Deus te curou, vamos levantar. Sabe o que falta hoje no Brasil? Eu falo da nossa nação, não posso falar das outras. Falta pessoas que cuidam uma das outras. Discipuladores. Nós batizamos 500 pessoas domingo passado. Num batismo lindo. Só que eu chorei tanto no batismo, porque eu sei que primeiro fala, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mas a gente esquece o outro versículo, e ensinando-os a guardar. Sabe o que falta para nós muitas vezes? É pessoas que nos ensinem, que nos discipulem. Quantas de vocês se sentem sozinhas na vida cristã? Eu queria que você levantasse a mão, fosse bem corajosa. Que a caminhada está difícil e solitária. Agora eu quero... Quantas mulheres aqui que queima no seu coração cuidar de mulheres? Queima no seu coração. Você é uma mulher já fundamentada, específica. Olha isso. Sabe o que precisa acontecer hoje aqui? Uma conexão. Eu vim hoje aqui para comissionar você, despertar você, para que você corra, porque os campos já estão brancos e não dá mais tempo para a gente olhar para o nosso umbigo e para as nossas feridas. Deus está te levantando hoje com um propósito. Deus está chamando você. Sabe, a gente tem muita dificuldade de falar sobre mentoria, sobre discipulado. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Nossa. Você já discipula os seus filhos, já mentoria os seus filhos. Os seus filhos são muito parecidos com você, não só fisicamente. Se você tem mais de um filho, você vai ver que um parece o pai e outro. E às vezes o filho que você tem mais assim, é o filho mais parecido contigo. Mas você se olha naquele menino, você diz, meu Deus, é a minha versão masculina, pai. Não é? E eles ainda são uma versão nossa melhorada. E eu queria falar para você que o primeiro lugar que Deus quer te levantar como uma mentora e uma discipuladora é dentro da sua casa. Primeiro lugar. Porque se você não cuida da sua casa, você não pode cuidar de mais nada. Eu sei que os papéis estão invertidos, que o mundo quer que a gente vá para fora. E Deus está falando, a expansão que eu quero fazer é dentro do teu lar primeiro. É dentro da tua casa. É ter casa limpa, gaveta organizada, roupa cheirosa, bolo na mesa, mãe presente, conversas ao pé do ouvido,
Ver filminho junto com o filho, isso também é louvor e adoração a Deus. Quando você cuida da sua família, você está adorando a Deus. Porque eu acredito que famílias curadas vão curar outras famílias. Mas a gente olha para fora quando a gente fala de expansão. E Deus está falando, eu quero que você olhe para dentro. Porque eu quero que você entenda que aquilo que eu vou fazer primeiro tem que ser dentro de você e dentro da sua casa. Outro dia eu estava lá na igreja e uma mulher chegou e disse assim para mim. Chegou uma mulher e uma menina de 9 anos. E ela chegou e disse assim, pastor, eu estou desesperada, eu congregava em tal lugar e agora eu vim congregar aqui. Eu falei, pode falar o que houve? É que eu tenho uma situação na minha vida muito difícil. Eu falei, sim. Ela disse assim, é porque o meu pai me abusou a minha vida inteira. E ela começou a contar na frente da menina de 9 anos. Eu chamei a menina e falei assim, meu amor, onde é que está o teu pai? Ela falou, meu pai está lá atrás, vai lá com o papai. Ela foi, eu chamei a mulher e falei, por que você faz isso? Ela não tem estrutura emocional para ouvir o que você está falando. Eu descobri que nós como mulheres maduras estamos ferindo os nossos filhos. Estamos colocando pesos que eles não são capazes de suportar. Eu olhei para ela e falei, olha, Deus quer curar você, mas por favor, não bote peso nos seus filhos que eles não são capazes de suportar. Como a sua filha vai olhar para o pai dela? E eu entendi que aquela mulher precisava ser ensinada, mentoreada, discipulada, cuidada. Aí você pensa, tem que ser o pastor da igreja, o líder tal. Sabe de uma coisa, Deus está levantando pastoras, não de título, mas de função. Pastoras que têm o coração, que cuidam uma das outras. Pastor não é título. Não é título. Você pode botar o título em alguém que não tem um coração pastoral. O pastor, ele tem cheiro de ovelha, ele é diferente. Tem mulher aqui que ama aconselhar outras mulheres. Ela chega até a babar quando ela está aconselhando. Sabe, Deus te chamou para cuidar de pessoas. Aí você pensa, não, o dia que eu tiver um microfone, né? O dia que eu for convidada para uma conferência, né? Deus falou, não, eu quero que a tua mesa seja o teu púlpito. Convida para um café. Sabe aquelas mães que estão no puerpério, ganharam filho bem pequenininho? Tem alguém aqui que está com o bebezinho? Tá, a maioria não está porque elas estão lá com os filhos. A maternidade no início pode ser bem solitária, não é? Bem solitária. Sabe que às vezes uma mãe dessa precisa? Filha, vai lá tomar teu banho, faz tua escova, faz tua unha, vamos ficar com teu bebezinho aqui um pouquinho, vamos lavar tua louça. A gente precisa disso. Vai ser gente, filha. Mas a gente está numa cultura que a gente olha para o outro, o que é que o outro pode me dar? E Deus está falando, eu estou levantando mulheres diferentes. Mulheres que vão cuidar de outras mulheres. Eu estou dizendo para você que a cura que Deus fez em você, nesse congresso, está te reposicionando para um lugar que você não imagina. Aí você diz assim, mas é muito pouco, é muito pequeno. Nos seus olhos é pouco e pequeno. Você não tem noção do que Deus pode fazer. E essa noite, eu acredito que Deus vai fazer isso. Eu estava na minha cama antes de dormir. E eu fui pegar o celular para botar o alarme. E na hora me veio uma imagem de um diamante bruto. Veio um pensamento assim. Como é que é um diamante bruto? Eu nunca vi um diamante bruto. Nem um lapidado também não vi. Mas um bruto mesmo que eu não vi. Aí eu disse, Deus, como é que será que é o... Aí eu fui para o Google, dei um Google, imagens, diamante bruto. Gente, é uma pedra sem graça. Depois vocês olham. Sabe aquelas pedrinhas de ornamento, de quintal, de jardim, que a gente tinha antigamente, não sei se hoje ainda tem, aquelas transparentezinhas? É uma pedrinha daquela, fosca, suja. E aí depois eu fui ver assim... Botei ali um diamante lapidado. Uau! É a coisa mais linda, gente. Outro dia eu fui numa relojoaria, perguntei, isso aqui é zircônia ou é diamante? Ela assim, não, isso aqui é zircônia. Eu falei, Ela assim, isso aqui é diamante. O negócio chega até a ofuscar os olhos. Tão brilhoso.
Aí eu fui, tá, então qual é o processo de lapidação? Por que uma pedra tão fosca, tão feia, fica tão bonita? Eu descobri que um dos processos, olha que coisa linda, é que o lapidador, ele vai abrindo facetas naquela pedra bruta. Ele vai abrindo ela inteira, abrindo a pedra inteira. Você já viu como o diamante tem facetas? Ele vai abrindo, abrindo, e à medida que ele vai abrindo, a luz vai entrando dentro dele e vai refletindo o que já está dentro dele. Eu descobri que o processo de discipulado é um se abrir para o outro. E hoje a maior dificuldade que a gente tem é de se abrir. Tiago vai nos dizer que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Faz o teste, tem algo que te pesa, algo que está aí, isso é uma culpa dentro de mim, isso é terrível. Experimenta chamar alguém de confiança e confessar isso para alguém. Você vai ver como você vai sair leve daquele lugar. Eu lembro que há muitos anos atrás eu confessei um pecado para uma amiga, algo que eu tinha muita vergonha. Eu falei, nunca vou confessar isso para ninguém. E aí, nas minhas orações, Deus falou, você precisa pôr luz nesse lugar, porque esse lugar é treva. E aonde existe escuridão e treva, o inimigo impera, e é por isso que ele te acusa. Sabe aquelas acusações no meio do louvor, que você está no meio do louvor, o acusador vem? E o Espírito Santo começou a me constranger, falou, filha, você precisa confessar isso. Eu já te perdoei, mas você precisa pôr luz nisso. E eu sentei com uma amiga minha, hoje ela é terapeuta. Eu sempre digo para ela, você já era terapeuta antes de ser. Olhei para ela assim, nossa, ela é uma pessoa de confiança, tenho certeza que dela nunca vai sair. Você conhece pessoas assim? Graças a Deus por essas pessoas. Sentei com ela e falei, olha, eu vou te contar uma coisa, talvez você não vai nem querer ser mais minha amiga depois disso. Ela, nossa, por quê? Eu falei, vou te contar uma coisa muito feia sobre mim. E eu abri para ela, chorando muito. E ela começou a chorar quando ela ouviu. Ela chorou e ela disse assim para mim, que bom que você contou para mim. Porque aconteceu a mesma coisa comigo e eu não tinha coragem de contar para ninguém. Nós oramos juntas. E aquela faceta daquela pedra bruta, fosca, pelo peso do pecado, das dores, começou a se transformar num lugar que brilhava. De repente aquele lugar escuro e sujo se transformou num lugar onde a luz de Deus entrava. E Ele começou a mostrar quem eu era de verdade. Quando nós nos submetemos uns aos outros, quando nós permitimos sermos cuidados. Hoje existe uma mentira, eu não preciso de ninguém, eu me viro, o mundo está aí falando isso. Nós precisamos uns dos outros sim. Pegando um gancho da palavra da pastora Sara, ela falou isso. Paulo estava precisando de alguém. Gente, nós precisamos de pessoas. Agora eu vou te falar uma coisa, talvez eu falo isso para você, você até se arrepia. Deus me livre, discipulador. Por quê? Porque a gente também tem muitas feridas nessa área. Há muito tempo, teve um movimento no Brasil que levantou líderes. Eu digo assim, líder brotava do chão, sem passar pelos processos de maturidade. Uma pessoa imatura liderando outra vai machucar. É a mesma coisa que a gente pega. Você já viu como é que é botar o filho mais velho e cuidar dos outros irmãos? O que é que acontece? Eu lembro que lá em casa a mãe dizia, tô saindo, a Viviane, que eu sou a mais velha, vai ficar cuidando de vocês. Meus irmãos, não. Eu já... Porque o irmão, parece que ele se aproveita. E é incrível, quem não tem autoridade usa autoritarismo. Quem não tem autoridade usa de autoritarismo. Eu lembro de casos que a gente recebeu lá na igreja, de pessoas que disseram assim, olha, era o velório do meu tio. Eu tinha que pedir permissão para o meu líder deixar eu ir lá ver. Eu falei, gente, isso aí nunca é um discipulador, isso aí é um carcereiro. Discipulador, e vou dizer mais, não é o babá. Aí agora todos os pastores têm que contar para ele, não, gente. Eu tenho discipuladores e mentores que às vezes eu tenho dúvidas em algumas áreas específicas. Eu vou lá e ligo para o pastor, quando isso acontece contigo, o que tu faz? Filha, quando aconteceu comigo eu fiz isso, isso e isso. Eu falei, ai, obrigada. É aquele que te dá aquele conselho certo na hora certa. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Levantando mulheres que vão discipular outras mulheres, que vão ensinar outras mulheres. Deus está te curando por um propósito. Você não está aqui em vão.
Esse movimento precisa crescer dentro da igreja. As mulheres de Tito, uma ensina a outra. Tem mulheres aqui mais de 50 anos, eu queria que você levantasse suas mãos. Eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres de mais de 50 anos. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos que as suas receitas não morram. Nós precisamos do que vocês sabem, porque vocês precisam passar um legado para a próxima geração. Deus está levantando mulheres nessa noite. Deus está mudando destinos nessa noite. Aí você pode perguntar, Vivi, mas quem é esse mentor? Quem é esse discipulador? Eu digo que um mentor é alguém que tem a graça de cavar fundo na gente. A gente só vê pedra bruta, ele só vê diamante lapidado. Foi isso que Paulo fez com Timóteo. Paulo avisou Timóteo, querido, não despreze o dom que há em ti. Por que Paulo falou isso para Timóteo? Talvez Paulo viu Timóteo muito desfocado, muito fora. Ele falou, olha, não despreza. Não joga fora aquilo tão precioso que você tem, meu filho. Pelo contrário, faça isso crescer, porque você vai abençoar você mesmo primeiro e depois aqueles que te ouvem. Sabe, eu vou contar um exercício que eu tenho feito para vocês. Quando eu estou numa mesa com as amigas, quem gosta de café com as amigas? Eu amo. Uma das minhas terapias favoritas é café com as amigas. Ai, mas é bom. A gente se arruma, senta junto num cafezinho. Mas sabe o que eu tenho observado nessas mesas? Porque a gente se revela na mesa. Você pode conhecer aqui no meio do culto, ai, Pai do Senhor, tudo bem, mas é na mesa que a pessoa vai soltar para fora mesmo ela não querendo. É na mesa que a gente revela quem a gente é. Eu tenho aprendido que na mesa, eu tenho pensado assim, Deus, me dá sabedoria e me dá graça, para que nenhuma palavra que não seja tua saia nessa mesa, porque eu sei que a mesa discipula, eu sei que a mesa ensina. Você está aí com a sua amiga? Olha bem para ela agora, se ela é tua amiga. Talvez você está com uma pessoa desconhecida, mas se você está com a sua amiga, eu vou dizer uma coisa para você, é bem provável que você esteja ficando parecida com ela. Porque a gente fica parecido com quem a gente anda junto. Agora eu vou te dar outro conselho. Se a tua amiga tem a língua frouxa, não olha para o lado agora. Não olha. Se ela tem a língua frouxa, se ela critica tudo, se ela é reclamona, ela reclama do tempo, ela reclama do calor, ela vai reclamando. Ajuda ela a ser uma pessoa melhor. Deus sempre coloca uma nervosinha do lado de uma calma. Não é assim? Aí você pensa, como é que a gente é amiga? A gente é tão diferente, é Deus equilibrando o negócio. Porque isso já é um discipulado. Aí você pensa assim, não, discipulado é assim, vou marcar tal hora. Não, pode ser também. Mas a maioria dos discipulados é aqueles que acontecem naturalmente. É igual você pode dizer para o seu filho, filho, não pode tratar mal as pessoas, mas se você trata, ele vai tratar mal. Porque ele não está fazendo o que você está falando, ele está fazendo aquilo que você está fazendo. Então nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, fazer aqui hoje uma liberação, uma convocação. Você está preparada para ser enviada? Deus vai te arrancar da zona de conforto. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os. Eu quero declarar que você vai batizar a gente sim. Você vai expulsar demônios. Você vai começar a viver o poder do Evangelho. Escuta, eu tinha um sonho, para terminar, eu tinha um sonho, pastor, meu sonho era assim, um dia eu quero passar no aeroporto e alguém ser curado só de eu passar. Sério? Aí, estava lá no aeroporto de Campinas.
Quem conhece o aeroporto de Campinas? Grande, enorme. Lá na área que eu ia pegar no meu portão, meu voo. Eu passei por uma moça, sentei. Ela olhou, da minha cidade, a gente não se conhecia. Ferida, machucada. Ela olhou para a mãe dela e falou assim: tem uma coisa nessa mulher aí. Daí a mãe dela. Aí ela puxou o assunto comigo. Gente, começamos a conversar ali naquela conversa de aeroporto. Menina totalmente longe de Deus. Hoje essa menina congrega com a gente. Ela falou assim: eu tinha ranço de igreja. Quando eu olhei ali para você, eu vi. Ela disse assim: eu vi Deus. Eu vi o Espírito Santo caminhando no meio daquele aeroporto. A atmosfera mudou. Sabe o que eu acredito? Que isso vai voltar a acontecer. Nós não podemos viver uma geração de mulheres fúteis, que vivem em torno das suas próprias feridas. Deus quer curar você por um propósito. Tem filhas de Deus no presídio esperando que você vá lá falar com elas. Tem prostitutas, mulheres em situação difícil, que está esperando você chegar para elas e dizer: ainda há esperança. Hoje é dia de comissionamento. Tem gente dentro da igreja pensando em suicídio, porque se sente sozinha, precisa de alguma mulher que ajude. Conceitos básicos. Às vezes eu me assusto, gente. Às vezes eu falo assim, às vezes eu falo: vamos fazer um jejum coletivo. Aí vem as perguntas: como que faz jejum? Gente, como que faz jejum? É não comer. Nós perdemos o básico. Nós queremos fazer jejum comendo. Que outra me perguntou assim: tá, mas o que dá para comer no jejum? Eu falei: querida, é jejum. O caminho já é estreito, não me empurra no meio do caminho. Sabe, nós precisamos ensinar umas às outras, mas tem gente que não sabe. E a gente tem que ensinar. Concordam comigo? Mas quem vai estar aqueles que vão parar para ensinar? Quais são aquelas mulheres que vão parar por uma outra mulher? É bem provável que os lugares que você foi mais ferida vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar. Se você for restaurada no seu casamento, casamentos quebrados vão chegar na sua frente, porque tem óleo de cura dentro de você, e quando você derrama óleo de cura, cura casamento. Se você perdeu pessoas, se você está vivendo um luto, você pensa: acabou. Deus falou: começou, porque agora a cura que eu derramo sobre você é para você derramar em outros. Tem uma música da Luma que eu amo, que tem sido a minha canção do meu secreto. Tem uma parte que ela fala assim, ó: tu me deste tanto, que eu mal posso carregar. É vinda em abundância, abundância, eu preciso transbordar. Deus vai te dar tanto que você não vai conseguir carregar. Sabe que eu vejo mulheres aqui, ó, tentando carregar tudo, e Deus está falando: filha, é para você transbordar. Você não entendeu? Eu quero que você comece a transbordar. Eu quero que lá na sua vizinhança, na sua faculdade, na sua escola, na sua igreja, você comece a transbordar. Vai haver um derramamento do Espírito aqui nessa noite. Você vai ser cheia para você se posicionar. Você pode se levantar? Oh. Eu quero orar primeiro. Eu quero orar por mulheres que você tem um chamado para o ministério feminino da igreja. Você foi chamada para levantar outras mulheres. Queima dentro de você. Você é tímida, tem vergonha, você não sabe como começar, mas parece assim: Deus, eu preciso de coisas mais profundas, de águas mais profundas, não dá mais. Eu tenho que transbordar, estou estourando. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você, vem. Isso, sem medo, vem. Mas eu sou improvável, pastora. Se tu soubesse o meu passado, é tu mesmo, com o passado bem complicado, pode vir. Deus vai usar tudo isso. Isso. Você que tem chamado para discipular, levantar mulheres. Isso. Talvez você não tenha um púlpito, um título, mas você tem autoridade e graça de Deus. Pode vir sem medo, tem mais lugar aqui na frente. Você está escondida.
Isso, Deus está te chamando. Teu coração queima por isso. Hoje é uma noite de envio. Eu quero que você diga para o Espírito Santo, diga para o Senhor, olha, eu não tenho muita coisa. Eu não conheço a Bíblia profundamente como eu deveria conhecer. O meu devocional não está em dia. Eu não sou uma mulher perfeita, mas eu amo a tua presença. E eu tenho amado aquilo que o Senhor ama. Senhor, já tive sonhos com um tipo de mulheres. O Senhor tem me mostrado. Eu tenho amado, eu tenho sido batizada com um amor que não é meu. E agora eu peço, Espírito Santo, que essa é uma obra do teu Espírito, não minha. Unge a minha cabeça com óleo agora. Unge a minha cabeça com óleo agora. Isso, Pai. Espírito Santo, eu peço, unge essa mulher agora. Assim como Davi aquele dia foi ungido em meio aos seus irmãos, começa a ungir essas mulheres agora. Que óleo escorra agora, óleo de sabedoria e graça, de favor do alto. Isso, comece a ser cheia. Isso, comece a ser cheia. Cheia. Isso, mais, comece a ser cheia. Isso, Deus está renovando algumas mulheres aqui. Isso. Ele não vem no barulho. Ele está no vento hoje, restaurando profetas de volta que estavam encavernados. Deus me mostra aqui mulheres que estavam encavernadas, feridas. Você falou, nunca mais eu me envolvo dentro da igreja. E Deus está falando, eu amo a igreja. Uma experiência não pode definir toda a sua vida. Está curando você. Você prometeu, eu não me envolvo mais, eu não faço mais nada. E Deus está falando, quem te disse, quem te deu essa ordem? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei discípulos por todas as nações. Ide, isso é algo que o Espírito Santo trouxe sobre você. Comece a ser cheio agora. Isso, mais.